Hoje o nosso papo é sobre uma estratégia que, assim, muita gente no mercado até usa, mas poucos falam abertamente. A ideia é tentar se antecipar aos anúncios de dividendos. A gente recebeu aqui uma série de análises de dados e a nossa missão é investigar se dá mesmo, com base em histórico e fundamento, para achar as melhores oportunidades para fevereiro de 2026 e achar antes de todo mundo, né? Vamos analisar as pistas, empresa por empresa, para ver se a tese para em pé. É uma ótima forma de colocar. A estratégia, que alguns chamam de dividendo inteligente, é exatamente isso, uma investigação. Não é adivinhar o futuro, longe disso. É mais usar o passado como um mapa, sabe? Você olha o histórico da empresa e percebe, olha, todo mês de fevereiro, nos últimos 5 anos, ela anunciou dividendos. Aí, se a empresa continua sólida, com lucro, dívida controlada, a um preço justo, a lógica é se posicionar um pouquinho antes. E um dos materiais que a gente recebeu aqui traz um ponto que, nossa, me deixou pensando. Menciona estudos que mostram que uma parte bem relevante da valorização de uma ação acontece dias antes da Datacom, que é aquela data de corte para ter direito ao dividendo. O exemplo é simples, né? Uma ação custa R$ 10, anuncia um dividendo de R$ 1 e em vez de ir para 11, ela pode pular para 12, R$ 13. O mercado parece se empolgar mais do que o próprio dividendo. Isso acontece mesmo? Acontece com bastante frequência. É um fenômeno de antecipação do mercado. Quando a notícia do dividendo se torna pública, já é tarde demais para capturar essa valorização extra. O preço já sobe, instantaneamente. A ideia de se antecipar é justamente comprar a ação quando ela ainda está fria, sabe? Antes do mercado todo virar os olhos para ela por causa do anúncio. Você tenta pegar não só o dividendo, mas essa onda de otimismo que vem junto. Certo, então a caçada é por essa valorização extra além do provento. Vamos começar a nossa investigação então com um nome de peso, BB Seguridade. As análises que a gente tem em mãos pintam um quadro bem otimista, com projeção de rendimento de dividendos de 11,7% para o ano. É um número bem expressivo. É um número que salta aos olhos, sem dúvida. A projeção total para o ano é de um pagamento de R$ 4,35 por ação. E para o nosso foco, que é fevereiro, a análise aponta para um anúncio específico junto com o balanço da empresa lá pelo dia 9. A expectativa é que anunciem um pagamento de R$ 2,55 por ação, com a Datacom acontecendo ali entre os dias 13 e 15. Opa, peraí, vamos traduzir isso. Com a ação hoje na casa dos R$ 37,56, um pagamento de R$ 2,55 já seria enorme. Mas as fontes dizem que tem um detalhe a mais, sobre a correção pela Selic. Como funciona isso? Exato. Esse valor de R$ 2,55 anunciado, ele vai ser corrigido pela taxa Selic desde a data do balanço até o dia do pagamento de fato. Com as projeções, esse valor pode chegar a R$ 2,60. Fazendo a conta, só esse pagamento semestral já representa um retorno de quase 7% sobre o preço atual da ação. Quase 7% em um único pagamento? Isso é mais do que muito investimento de renda fixa paga em um ano inteiro. É impressionante. Mas sempre tem um outro lado da moeda, né? Qual é a pegadinha aqui? Por que o mercado não está pagando mais caro por uma ação que promete um retorno tão alto? Essa é a pergunta-chave. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a gente acha a ressalva. O mercado olha para frente e a expectativa para o curto prazo é de uma leve queda ou, na melhor das hipóteses, uma estagnação nos lucros da BB Seguridade. E a regra de ouro no longo prazo é que a cotação da ação tende a seguir o lucro da empresa. Então, o que a gente tem é uma fotografia atual muito boa, com dividendo gordo, mas um filme para o futuro que não parece ter muito crescimento. Entendi. Então o investidor recebe um dividendo alto agora, mas a ação pode não sair muito do lugar porque o lucro não está crescendo para empurrar a cotação para cima. A valorização dependeria de uma mudança de humor do mercado, que passasse a aceitar pagar mais caro pelo mesmo lucro. Exatamente. Seria uma reavaliação de múltiplo, como o mercado diz. No passado, a BB Seguridade já foi negociada a múltiplos de 13 a 17 vezes o seu lucro, o que resultava num rendimento anual de 5, 6%. Hoje, com múltiplos mais baixos, o rendimento projetado é de 11%. O mercado está pagando menos por ela, o que aumenta o yield, mas também sinaliza essa falta de expectativa de crescimento. Fica claro o dilema. No caso da BB Seguridade, o alerta é sobre o crescimento.
Agora, falando em consistência, as fontes nos trazem outro setor, o de energia, com o grupo Energisa. Parece que o histórico deles é bem previsível. Sim, a Energisa é quase um relógio suíço nesse aspecto. Costuma anunciar proventos 3 vezes ao ano: fevereiro, agosto e novembro. A análise foca na holding principal, a Energisa, principalmente por um fator crucial: liquidez. As ações delas são muito negociadas na bolsa, é fácil comprar e vender grandes quantidades. Mas a análise também menciona outras empresas do grupo, como a Energisa Mato Grosso e a Rede Energia. Elas seguem o mesmo calendário. Seguem um calendário bem parecido, mas aqui entra um alerta muito, muito importante que as fontes destacam: a baixa liquidez. Isso não é um detalhe técnico, é algo muito prático. Liquidez é o volume de negociação de um ativo. Se a liquidez é baixa, significa que poucas ações trocam de mãos todos os dias. E qual o problema disso na prática? O problema é que você pode ficar preso. A Rede Energia, por exemplo, às vezes negocia só 10 ou 20 mil reais no dia todo. Imagina que você quer investir 50 mil reais. Você sozinho já vai ter dificuldade para comprar, e sua ordem de compra pode fazer o preço subir. E na hora de vender é pior ainda. Você pode não encontrar compradores ou ter que aceitar um preço muito mais baixo. É como tentar manobrar um navio cargueiro numa piscina de criança. Não funciona. Nossa, essa analogia é perfeita. É um ótimo lembrete de que nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes a gente olha só o histórico de dividendos e esquece que precisa comprar e, mais importante, vender a ação depois. E falando em coisas que demoram para brilhar, as fontes trouxeram um caso muito interessante sobre paciência, que é o da JHSF. Ah, esse é um estudo de caso fantástico sobre psicologia do investidor. A JHSF passou cerca de 6 longos anos com a cotação andando de lado, com várias quedas no meio do caminho. Eu lembro de acompanhar essa ação na época e o sentimento geral era de frustração, sabe? Ninguém queria falar dela. De repente, a tese de investimento da empresa começou a se provar e a ação teve uma valorização de quase 200% em pouco tempo. É curioso como a popularidade de uma ação segue o preço, e não o contrário, né? Depois que subiu 200%, todo mundo virou fã e começou a se interessar. Exatamente. O interesse explodiu depois da alta. Isso ensina muito sobre como o nosso cérebro é programado para seguir a manada e olhar para o retrovisor. A paciência de quem estudou os fundamentos e esperou foi enormemente recompensada. E para o nosso tema de fevereiro, a JHSF tem uma característica peculiar. Que seria? Ela paga dividendos mensais. É um valor pequeno por ação, quase 7 centavos, mas é constante. Para fevereiro, a Datacom deve acontecer lá para o final do mês, com o pagamento caindo na conta do investidor no comecinho de março. E as fontes destacam um ponto sobre reinvestimento aqui. A ideia de receber o dividendo em março e já usar esse dinheiro para comprar mais ações a tempo de ter direito ao dividendo do mês seguinte, acelerando os juros compostos. Isso parece genial na teoria, mas na prática não pode virar uma armadilha. Pode, e é um risco real. Essa disciplina de reinvestir é ótima, mas não pode ser cega. Se você reinveste automaticamente todo mês, sem olhar o preço da ação, pode acabar comprando em momentos ruins, quando a ação está cara. A estratégia só é vantajosa se os preços continuarem atrativos, né? A disciplina de reinvestir tem que vir acompanhada da disciplina de reavaliar o preço a cada novo aporte. Faz todo sentido. A disciplina não pode anular o bom senso. Falando em disciplina, vamos para os pesos pesados da bolsa, os bancos. Itaú e Itaúsa. O histórico deles aponta para fevereiro, mas parece que temos uma reviravolta no roteiro, certo? Isso mesmo. Historicamente, fevereiro é um mês relevante para os dois, muitas vezes com anúncios de dividendos extraordinários. Contudo, as análises para 2026 indicam que as expectativas devem ser bem mais modestas. O motivo é que um grande provento, que normalmente seria distribuído nesse período, foi antecipado por ambas as empresas para dezembro de 2025. Ah, entendi. Então, para quem estava contando com aquele dividendo gordo de fevereiro, a notícia já veio antes. Isso quer dizer
que fevereiro de 2026 vai ser um mês magro para eles, com um anúncio pequeno ou talvez nem tenha anúncio. A projeção é exatamente essa. É um caso que ilustra perfeitamente como o calendário de pagamentos não é fixo, não é uma ciência exata. As empresas têm flexibilidade e podem ajustar as datas conforme a estratégia de caixa ou fiscal delas. Depois desse período, a expectativa é que o Itaú retome seu padrão normal, com pagamentos mensais e trimestrais. Mas para este fevereiro específico, a grande distribuição já aconteceu. É uma ótima lição sobre não confiar cegamente só no histórico. Ok, então os bancos podem decepcionar em fevereiro. Mas para fechar nossa investigação, temos um caso que parece ser o oposto. Allos, a gigante dos shoppings. Aqui o cenário parece bem mais animador. Extremamente animador. A análise ressalta fundamentos muito sólidos. A gente está falando da maior empresa de shoppings do país, com um portfólio de 55 empreendimentos e uma situação financeira que, nossa, dá inveja. A dívida é super controlada. O que significa uma dívida controlada por uma empresa desse tamanho? Significa que a alavancagem deles, que é a relação entre a dívida e a geração de caixa, é de 1,7 vezes. Para um setor de shoppings que trabalha com ativos imobiliários gigantescos, isso é muito baixo. Basicamente, a dívida total da empresa é menos de 2 vezes o que ela gera de caixa operacional em um ano. E, além disso, eles têm 3 bilhões de reais em caixa e poucas dívidas importantes vencendo nos próximos anos. Estão numa posição muito confortável. Opa, peraí. Então a empresa basicamente está dizendo que tem caixa demais e, para resolver esse problema, vai aumentar a distribuição para os acionistas. Pô, isso é o que eu chamo de um bom problema para se ter. É o melhor dos problemas para um acionista. A própria gestão da empresa sinalizou que se considera com excesso de caixa e que planeja aumentar essa alavancagem para perto de 2,0 vezes. E a forma mais direta de fazer isso é devolvendo mais dinheiro para os sócios, ou seja, aumentando a distribuição de proventos. Já se fala em números. Qual o tamanho desse aumento? O plano mencionado nas análises é ousado: triplicar os pagamentos mensais. O valor, que historicamente ficava na casa dos 9 a 10 centavos por mês, deve subir para uma faixa entre 28 e 30 centavos mensais. Triplicar o pagamento é um anúncio em tanto. O que isso representa em termos de rendimento anual? E mais importante, isso é sustentável no longo prazo ou é uma forma da empresa queimar caixa para agradar o mercado agora? Projetando esses pagamentos para o ano todo, teríamos um dividendo anual entre R$ 3,36 e R$ 3,60 por ação. Com base na cotação atual, isso se traduziria num rendimento anual entre 10,8% e 11,5%. E sobre a sustentabilidade, a análise é positiva. Esse movimento acontece num contexto em que as despesas da empresa estão caindo e a necessidade de grandes investimentos em novos shoppings é menor. Então, a geração de caixa livre tende a aumentar, o que dá suporte para manter esses pagamentos mais altos no futuro. Bom, a nossa investigação de hoje foi bem produtiva. Começamos com a estratégia de antecipar dividendos e passamos por casos bem distintos. Vimos o potencial de um único pagamento da BB Seguridade gerar quase 7% de retorno, mas com a ressalva do baixo crescimento. Vimos a armadilha da falta de liquidez na Energisa e a lição de paciência da JHSF. E fechamos com a perspectiva de pagamentos mensais triplicados da Allos. E a mensagem que fica é que os padrões históricos são um excelente ponto de partida, um mapa, como a gente disse no início. Mas o entendimento dos fundamentos atuais de cada negócio é o que vai te dar a confiança para seguir o mapa ou desviá-lo. Como vimos com o Itaú, cronogramas mudam. E, como no caso da BB Seguridade, um alto rendimento hoje não garante uma valorização amanhã se o lucro não crescer junto. A análise tem que ser completa e constante. Perfeito. E para deixar uma reflexão final no ar, a gente discutiu bastante a ideia de comprar uma ação antes do anúncio de dividendo para tentar capturar a valorização do preço. Mas e o movimento contrário? Como avaliar uma empresa logo depois que ela paga um dividendo relevante, quando o preço dela naturalmente cai por conta do desconto desse provento? Será que esse momento
que muitas vezes é ignorado pelo mercado, não poderia ser uma oportunidade ainda melhor para investir numa companhia de qualidade com pequeno desconto, partindo do princípio que seus fundamentos de longo prazo continuam os mesmos? Fica a reflexão. Hoje o nosso papo é sobre uma estratégia que gera muita discussão no mercado, o tal do dividendo inteligente. A questão central é a seguinte: comprar uma ação só de olho no histórico de dividendos dela um pouquinho antes do anúncio é uma tática eficaz para turbinar os ganhos? Ou será que é, na verdade, uma abordagem meio arriscada? Eu defendo que sim, se for bem executada, é uma ferramenta lógica para antecipar os movimentos do mercado. Pois é, mas eu já fico com o pé atrás. Para mim, essa corrida pelo dividendo de curto prazo pode ser uma distração, sabe? Acaba tirando o foco do que realmente sustenta uma empresa a longo prazo, que é a saúde financeira dela. Mas veja bem, existem padrões. Tem até um estudo que indica que a maior parte dos retornos positivos acontece justamente quando o investidor compra a ação dias antes da famosa Datacom. Na prática, funciona assim. Uma ação que custa, sei lá, R$10, anuncia R$1 de provento. O mercado se anima e o preço pode subir para R$12, R$13. Quem comprou antes, a um preço menor, se deu bem. É o que a gente pode ver com a Olos, por exemplo, que tem planos de triplicar os pagamentos. Isso poderia levar a um rendimento anual de até 11,5%. Antecipar esse movimento me parece uma tática bem clara. Certo. Clara, talvez. Mas inteligente, aí eu já não sei. Essa lógica aí ignora um risco gigantesco. Quer dizer que eu devo me basear só na data do pagamento? Pega o caso da BB Seguridade. Ela pode até pagar um dividendo ótimo, tipo R$ 2,55 por ação em fevereiro. Mas a perspectiva de lucro da empresa está estagnada, ou até em leve queda. Se a cotação seguir o resultado, o preço da ação pode simplesmente não subir como esperado. Aí todo o ganho da sua estratégia evapora. Entendo o ponto, mas aí você desconsidera o comportamento do mercado, que nem sempre é racional. Mesmo com um lucro que não cresce, a euforia em torno de um rendimento projetado de 11,7% para a BB Seguridade pode sim fazer a ação valorizar, às vezes só pela expansão do múltiplo de preço sobre lucro. Exato. Mas contar com a euforia do mercado é especulação, não é investimento. A paciência baseada nos fundamentos é o que recompensa. A JHSF, por exemplo, ficou com a cotação praticamente parada por 6 anos. O que recompensou o investidor de longo prazo foi acreditar na tese de investimento e não tentar adivinhar o timing de um dividendo. Certo, mas e a previsibilidade? A gente não pode simplesmente ignorar isso. Empresas como a Energisa, por exemplo, têm um histórico bem consistente de anunciar dividendos em meses específicos, como fevereiro e agosto. Um investidor que já fez a lição de casa, que já analisou os fundamentos, pode usar essa previsibilidade a seu favor. O problema para mim é que essa previsibilidade histórica não é nenhuma garantia. O Itaú e a Itaúsa também tinham esse padrão de anunciar proventos relevantes em fevereiro. E o que aconteceu? Eles simplesmente anteciparam o pagamento para dezembro. Quem seguiu o padrão antigo ficou esperando um dinheiro que não veio ou veio muito menor. O passado não garante o futuro, né? Mas isso é um risco calculado. O potencial de ganho, na minha visão, justifica essa aposta. Certo, mas você considerou o outro lado desse risco? O perigo é o investidor se apaixonar pelo dividendo e ignorar os problemas da empresa. O próprio material que a gente analisou menciona subsidiárias da Energisa, como a Energisa Mato Grosso. Elas até pagam dividendos sim, mas têm baixa liquidez e o lucro está caindo. Focar só no pagamento de curto prazo pode te levar a comprar um ativo com problemas estruturais bem sérios. Isso não é investir. Para resumir a minha posição, a estratégia do dividendo inteligente não é para substituir a análise fundamentalista, claro que não, mas para complementar. Em empresas sólidas, com preços adequados, acho que é uma ferramenta totalmente válida para potencializar os ganhos, capitalizando esses padrões de comportamento do mercado. E, para mim, o foco tem que ser sempre nos fundamentos de longo prazo. Tentar acertar o momento exato de um anúncio é, no fim das contas, uma forma de especulação que pode expor o seu capital a riscos que são desnecessários.
No final, a nossa discussão ilustra bem aquela tensão clássica entre táticas de curto prazo e estratégias de longo prazo. A lição que fica, talvez, seja que usar o anúncio de dividendos como um gatilho para uma ação que você já estudou e confia pode ser uma boa. Exato, o dividendo como catalisador, e não como a única razão da compra. Usá-lo como único motivo é um caminho bem perigoso. E o material de base que usamos hoje oferece dados que reforçam as duas visões, né? Cabe a cada investidor decidir que tipo de risco está disposto a correr. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!